Então, pessoal, abri o VKontakte. Podem escrever comentários. Vou ver, se consigo conversar com vocês hoje. Uliana, você abriu? Enfim, hoje é meu último dia aqui no escritório. Hoje estamos no novo escritório. Ainda não quero mostrar o vídeo de como está aqui, porque está uma bagunça. Resumindo, todos os móveis que trouxemos já estão praticamente montados e distribuídos pelos escritórios. Os móveis novos ainda estão nas caixas. Tem gente instalando o ar-condicionado, outros estão terminando de pintar algumas paredes. O proprietário não conseguiu entregar o espaço a tempo por uma série de motivos dele. E nós já nos mudamos, então estamos basicamente no meio da reforma aqui. Sim, e também estamos nos preparando ativamente para a viagem a Dubai. Algumas pessoas já foram. O David já foi, o Zenia Merkulov já foi e o Sergei Semyonov também já foi. Enfim, eles já começaram a organizar tudo por lá. Não sei se vocês viram ou não. Se não viram, hoje acho que mandei um vídeo no chat. Nosso stand já está sendo montado e nossa presença já é necessária lá. Acabei de terminar de ajustar nosso modelo, vamos levar um modelo conosco. Agora mesmo vou tentar enviar para vocês como vai ficar o nosso stand é em Dubai. Lá haverá telas grandes, telas pequenas, um balcão onde o Milat vai demonstrar o software que desenvolvemos. Haverá um balcão onde será possível sentar, controlar o dirigível, voar em um ambiente virtual. E também haverá a possibilidade de controlar o nosso dirigível de verdade que estará em Voskresensk. Se vai dar certo ou não, ainda não sabemos. Por algum motivo, lá é muito complicado com a internet. Precisamos de muitos gigabytes, eles custam caro, na verdade muito caro. Então ontem sim os caras chegaram, hoje ainda não houve nenhuma crítica, mas a possibilidade técnica nós temos e está disponível. Então vou enviar agora como está o nosso stand. Eu estava justamente terminando a confecção do modelo para o stand. Fizemos um pequeno modelo no geral do Aerolet. Ele é mais bonito do que o clássico, né? Chama mais atenção. Por enquanto não vou mostrar. Então, amanhã estamos indo. Eu vou, a Cristina vai, o Milat vai, o Pasha Filipov vai. No sábado, ainda vão o Boris Sanish e o Vadim Vassilievich Zubkevich. Assim, estaremos todos juntos lá no stand, trabalhando. Na verdade, há muito trabalho. Havia um formulário especial. Como participante, você se registra no site, indica basicamente quem você é, com o que trabalha, em qual empresa está, o que te interessa. E assim se forma uma mini rede social dentro desse site, da própria exposição, né, onde as pessoas começam a interagir. E muitas empresas demonstraram interesse por nós e, na verdade, estão muito interessadas no dirigível, o que é bem estranho no geral. E lá eles enviam convites para reuniões, tipo, nós temos tais e tais áreas de atuação. Uma das áreas que me chamou a atenção, eles desenvolvem acumuladores sólidos de hidrogênio, que são uma alternativa às baterias de íon lítio, e também sistemas para sua liberação e geração de energia elétrica usando isso. Eles têm esses sistemas. Eles ficaram tipo, uau, vocês têm dirigíveis, nós temos isso aqui, vamos marcar uma reunião. E foram marcadas muitas reuniões, principalmente técnicas. Mas ontem, aliás, vieram uns caras. Eles vão trazer pessoas importantes para o nosso stand. Bem, há príncipes, existem esses títulos no século XXI. Enfim, para quem se interessa por dirigíveis, quem gostaria de adquiri-los. E, no geral, temos uma missão responsável na próxima semana. Será do dia 17 ao dia 21. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Acho que é isso, se não estou confundindo nada. A Uliana está online aí? Está assistindo? Tem algum comentário? Dá para me ouvir e ver? Ótimo, pessoal. Queria mostrar o stand. Como ele vai ficar. Hoje mesmo vi um bonito em algum lugar. Você vai enviar? Manda no grupo geral, sim, mas agora mesmo. Vocês vão ver ali um modelinho pequeno. Lá, basicamente, é um modelo de dirigível. O nosso tem cerca de 3 metros de comprimento, assim, bem robusto. É um Aerolet. Está escrito Aeronova nele. Esse é o único dirigível que conseguimos trazer para cá. Mas um Aerolet vai ficar aqui.
Decidimos não fazer modelos pequenos porque não faz sentido algum, então vamos mostrar o software, mostrar as possibilidades de controle. Estamos trazendo apresentações e as especificações técnicas dos aparelhos. Haverá uma grande apresentação na qual o Milat irá se apresentar. Ele venceu um concurso interno na nossa empresa. Ele vai conduzir a apresentação em nome de toda a empresa. Essa será uma apresentação para investidores locais. E haverá muitos deles lá. Ele vai falar sobre o que alcançamos juntos durante esse tempo, quais são nossos planos e estratégias para o futuro, e vai apresentar a eles várias opções de cooperação, desde investimentos diretos até a criação de empresas conjuntas e investimentos nas regiões que eles preferirem. Os investimentos geralmente acontecem nesses lugares, para a localização já no local. Principalmente, vamos oferecer montagem, naturalmente. Depois que tivermos um aparelho, por exemplo, o Nova 2, nós o testamos, certificamos-nos de que tudo está pronto. Nesse meio tempo, o local já foi preparado. Por enquanto, é nesse tipo de parceria que estamos apostando. O que vai acontecer depois, só Deus sabe. Ontem vieram pessoas bastante conhecidas. Antes, eles trabalhavam com a venda de helicópteros e muitas outras coisas no nosso país. Foram os primeiros distribuidores de helicópteros americanos. Eles disseram, não se preocupem, não se limitem demais. Quando forem conversar com investidores, podem mencionar números bem ousados. Disseram, para nós, esses números parecem malucos, mas para eles é normal. O principal é ter uma estratégia de negócios. Nós já desenvolvemos a estratégia de negócios. Em breve vamos formalizá-la e contar para vocês. Ainda não vou anunciar os valores, é a média do mercado. É isso que vale se tudo der certo. Enfim, queria contar uma história. Isso aconteceu no Dubai Air Show, faz algum tempo. Não sei, 2 anos atrás ou talvez 4, não acompanhei, não fui a fundo. E lá havia uma empresa russa, a única, se não me engano, que não fechou nenhum contrato. Lá contratos de bilhões são fechados, de vários bilhões, de dezenas de bilhões de dólares, e os russos não fecharam nenhum. E foi assim que eles se destacaram. Como assim? Na época era o auge das sanções e simplesmente por motivos geopolíticos. Era proibido, não podia, era tabu. Agora parece que estamos passando por um período de degelo, embora ainda haja muita instabilidade, ora para cima, ora para baixo. E aliás, achávamos que ninguém do nosso lado iria, que ninguém compareceria. Mas, como já vimos no vídeo, o stand da Roscosmos está lá. Afinal, temos nosso stand. A Baumann também está lá, com aparelhos estratosféricos, em parte nossos, em parte de vocês. Também está presente, tá? Para eles isso aconteceu como um verdadeiro milagre. Eles enviaram o pedido de participação e a Baumann está, na verdade, na lista de sanções. E não conseguiam efetuar o pagamento, ou seja, não conseguiam fazer nada por um bom tempo. Enquanto nós já tínhamos tudo pago, já estávamos projetando o stand. Os construtores já estavam desenvolvendo o processo de montagem, e eles ainda não tinham pago, não sabiam o que fazer, o que fazer, o que fazer. Nós sugerimos fazer juntos, mas eles disseram, não, vamos confiar em um milagre, e sim, o milagre aconteceu. Enfim, então o Arkady e a equipe também vão vir, já que deixaram uma empresa russa sob sanções participar. É bem provável que haja um clima mais favorável para as tecnologias russas nesta feira. Por isso, esperamos voltar de lá com contratos para encomendas, parceiros. Tenho certeza de que tudo isso vai dar certo. Pasha Filipov e Sergei Semyonov vão ativar suas melhores habilidades mágicas para buscar e atrair parceiros. Vai ser incrível. Em geral, a exposição trata de questões atuais. Façam perguntas. Estou em uma leve turbulência por causa da mudança, por causa de Dubai, e tem muita coisa interessante acontecendo no desenvolvimento. Aliás, os motores chegaram para nós, são belgas, para o Nova 2. Vieram 2. Eles deveriam ter chegado em setembro, ou até mesmo em agosto, só para lembrar, mas demoraram muito. Enquanto eles demoravam tanto para chegar, já começamos a pensar que talvez tudo isso fosse dar errado, então começamos a projetar uma transmissão eletromecânica, ou seja, um híbrido, e projetamos a própria arquitetura híbrida. Isso vai ser necessário para nós no futuro. O Nova 8 com certeza já será híbrido,
e todos os aparelhos seguintes também serão híbridos. Então, já temos uma base sólida, mais uma pessoa se juntou à nossa equipe, um engenheiro, um desenvolvedor experiente vindo do setor de transporte elétrico, especificamente de transporte elétrico híbrido, elevou muito as nossas competências na empresa nessa área. Enfim, desenvolvemos toda essa arquitetura, já selecionamos todos os componentes e agora estamos na fase de elaboração do termo de referência para os blocos que teremos que desenvolver por conta própria. Nada complicado, temos uma equipe competente, eles vão dar conta disso. Então, enquanto não começarem a desenvolver os blocos, todos os outros engenheiros estão agora focados na transmissão mecânica, na criação de bancadas de teste em torno dos motores belgas, do sistema de combustível, dos equipamentos auxiliares, dos geradores auxiliares. Do gerador sai um sistema de 48 volts. Todos os consumidores, incluindo o propulsor de popa, fomos comprando tudo isso aos poucos. Geradores, fios, blocos, conversores, motor traseiro com hélice, controladores, enfim, agora tudo isso está sendo transportado em caixas. Vamos resolver isso, então já está na hora de começar a montar o banco de testes em solo para testar o próprio motor belga e o conjunto hélice-motor. O conjunto hélice-motor, a documentação técnica de projeto para todo o compartimento do motor, também já está pronta. Para a transmissão giratória, está pronta. A única coisa que ainda não está pronta é para os redutores angulares. Essa documentação já está indo para a produção. Houve alguns pequenos contratempos na produção. Mas, ao que tudo indica, agora tudo vai começar. Vai ficar tudo certo. Pequenos contratempos. Ficamos avaliando o que era mais importante. Comprar fluido de corte ou mudar de local. Pediram para a gente desocupar o espaço. Enfim, até o final do ano, todos os motores vão funcionar. Se a carcaça ficará pronta até o final do ano, isso, de novo, seria quase um milagre. Ainda estamos esperando a assinatura do contrato com a empresa com a qual combinamos que nossa produção de carcaças será instalada. Essa empresa é estatal, meio fechada, com regras muito rígidas. Enfim, todos os procedimentos são necessários e basicamente precisamos ir para lá e só para lá. Então estamos esperando, como escrevi para vocês naquela mensagem curta. Não é que estejamos apenas esperando as coisas acontecerem. Lá tudo avança, só que muito devagar. A empresa é enorme, pertence a Roscosmos. O equipamento está disponível. Vladimir Alexievich está ansioso para começar, diz. Só liguem essas máquinas para mim, eu faço tudo imediatamente. E nós temos na fila a nova 01, não para refazer, mas para criar uma nova carcaça, já mais avançada, para a versão comercial da nova 01. Já para a nova 02, o material está disponível. Também há para outro projeto. Isso fica entre a nova 02 e a nova 01. Espero que todos gostem. Vai ser interessante. Se lembram, acho que mandei o vídeo no chat. Vocês também podem encontrar isso na internet. Muitos, na verdade, compartilharam esse vídeo. Não só eu. Mostra como os chineses coletam pinhas de cedro com um aparelho desses, com descarga aerostática. Enfim, vamos fazer um brinquedinho desses com certeza. Só liguem as máquinas para mim. Bem, tudo depende do espaço. Em resumo, se até o ano novo conseguirmos organizar os espaços e instalar todo o equipamento, em um mês vocês verão uma nova carcaça no mês seguinte. Mais 2 novas carcaças. Aí tudo já vai sair como numa linha de montagem. Enfim, posso contar muita coisa sobre a nova 02. Willia, ela já começou a mandar perguntas. Quando será o lançamento da nova 01? Porque primeiro convidaram e depois aconteceu alguma coisa. Não foi aconteceu alguma coisa, é que em uma das visitas dos convidados nós o quebramos. Ele voou sem acidentes conosco de maio até setembro, e aí, no último dia de agosto, ou nos primeiros dias de setembro, não lembro exatamente quando foi, nós o quebramos por erro do piloto. Uma situação padrão para a tecnologia aeronáutica, ainda mais sendo experimental. Depois demoramos muito para conseguir restaurá-lo, porque estávamos ocupados principalmente com o aeroplano. Depois, finalmente, o restauramos, e ele está aí até hoje. É possível voar com ele, e nós voamos. Quando as viagens vão ser retomadas, não sei. Provavelmente quando eu voltar de Dubai, porque realmente muita gente foi embora, e dificilmente alguém vai organizar isso além de mim. Do lado da Solar Group, está claro. Do lado da Aeronova, não está claro.
Então, aguardem meu retorno de Dubai e em dezembro talvez consigamos reunir 1 ou 2 grupos, voar no inverno, porque não, realmente não vejo nenhum problema nisso. E sobre a Yakutia, o que vocês planejam fazer lá, afinal? Enfim, o que acontece com a Yakutia? A Yakutia foi aquecida por muito tempo. É uma palavra moderna para os dirigíveis. Diversas empresas, tanto as que existem quanto as que são apenas de fachada, pessoas com conhecimento e pessoas sem conhecimento, enfim, todos entendem que grandes territórios sem infraestrutura são um desafio. São territórios ricos, territórios interessantes e muitos projetos justamente para o desenvolvimento dessas áreas estão sendo retardados pela falta de infraestrutura. O dirigível, como um meio que permite evitar parte da infraestrutura, poderia ajudar os iacutos a se tornarem ainda mais ricos. Por acaso li uma pergunta, mais uma sobre os funcionários públicos. Já volto a esse assunto. Nós, no caso, lançamos a empresa em 1 ano, montamos os primeiros protótipos, na verdade, em menos tempo. Conseguimos montar ainda mais rápido. Começamos a montá-lo no final do outono, início do inverno, né? Em maio ele já estava voando, e isso, aliás, impressionou muita gente. Eu, por exemplo, como alguém que está constantemente envolvido na operação, fico muito nervoso porque acho que estamos avançando muito devagar, mas as pessoas de fora, ontem, por exemplo, vieram uns caras, pilotos de helicóptero, dizem: vocês realmente têm um ritmo de campeões. Como conseguem fazer tudo isso tão rápido, como dão conta de tudo? E você se depara com uma certa dissonância. Esperem, eu estava justamente preocupado com tudo isso. Andava por aí, ritmo de campeão. É agradável ouvir isso. Os iacutos também reconheceram isso. Perceberam que surgiu uma equipe capaz de criar tecnologia, uma equipe capaz de colocá-la no ar, que ao longo do tempo demonstrou suficientemente sua capacidade. Eles valorizaram nossas possibilidades e potencial de desenvolvimento, nossas ambições e planos para os próximos 5 a 10 anos. E deram um passo à frente, vieram até aqui. Veio o representante permanente do presidente da Yakutia. Ele trouxe muita gente com ele para cá, conheceu todo mundo. Primeiro fomos até ele, depois ele veio até nós e depois fomos até ele na Yakutia. Depois que ele veio, viu como nossos pequenos voam, disse: entendi, ótimo, vamos lá. Agora vamos mostrar o que temos aqui, o que poderia ser interessante para vocês aqui. Enfim, na Yakutia visitamos um estaleiro. Naturalmente, a primeira coisa que mostraram foi: olhem, temos um espaço. Vocês não precisam construir nenhum galpão aqui. Vamos montar aqui? Ele respondeu: vamos. Então, o que mais vocês ainda não estão montando? Vamos decidir exatamente o que montar. Aquela que vocês estão fazendo aí, a nova. Montem aqui também. Não, vamos montar primeiro lá com a gente, depois montamos com vocês. Mas por que montar aí? Montem aqui direto. Olhem só esses espaços. Vocês não têm onde, nós temos onde. Vamos lá, vou mostrar. Outra coisa, visitamos os tecnoparques. Lá há 2 espaços relativamente novos, formados recentemente. Os equipamentos estão chegando, pessoas jovens estão chegando. Os caras fazem todo tipo de drones lá, produzem um monte de coisas para operação militar especial e também motos elétricas, fornos automáticos e drones interceptadores de sinais, mas não só para uso militar. Por exemplo, para combate a incêndios, eles fazem drones que lançam pequenas bombas com uma composição especial que pulveriza um certo pó. Eles mostraram, fizeram experimentos, enfim, conversamos com eles. O mais curioso, encontrei uma pessoa lá. Ele disse: você conhece o algo? E eu mandei o vídeo. Conheço. Antes fazíamos dirigíveis com eles, pequenos. Enfim, ele já os levou para a Yakutia, bem pequenos. Não lembro exatamente, alguns metros cúbicos, até 20. Queria fazer publicidade. No começo estava dando certo, depois parou de dar certo e assim por diante. Primeiro ele perdeu a fé, depois voltou a acreditar. Enfim, ele é o engenheiro-chefe deles lá. Foi muito agradável e, bem, a coincidência, claro, foi engraçada. No geral, eu também avaliei tudo isso. Entendi as possibilidades, as capacidades, e no geral, até me levarem até esses caras, eu não entendia como tudo aquilo era feito, mas quando me levaram lá, tudo ficou claro. Simplesmente estamos fazendo mais uma nova 01 igualzinha.
E eles começam lá com a montagem por chave de fenda, operação, controle, e começa a se formar essa equipe local. E, na verdade, são necessárias muitas pessoas. São necessários técnicos que vão fazer a manutenção constante. É uma equipe de voo que fica ao redor do dirigível, além daqueles que vão fazer os reparos por lá. Se acontecer alguma coisa com ele, eles é que devem resolver, e eles acabam tendo uma base para isso. Vamos chamar isso de fundação. Depois fomos ao colégio técnico local. Lá houve uma grande reunião. Ela foi principalmente sobre regimes experimentais e jurídicos especiais, sobre o treinamento de pilotos externos, sobre o fato de que para tudo isso são necessários programas para serem feitos nessa base local. Foram atribuídas tarefas para trabalhar em tudo isso, e as companhias aéreas polares locais participaram, assim como advogados e os próprios pilotos. Aqui está o Semyonov Semyon Nikolaevich, que ligou recentemente. Um piloto incrível, incrivelmente experiente, provavelmente. Ou seja, ele é único, um piloto ártico que já pilotou de tudo. Aviões, helicópteros, e em todo tipo de condição. E esse homem adulto, respeitado, herói, condecorado, a princípio disse: "Mas o que são esses dirigíveis?" E depois ficou assim: "Tá, mas o que tem lá?" Enfim, ficou interessado e agora está esperando informações técnicas precisas sobre o primeiro dirigível. Quantos lugares tem, do que se alimenta, com o que é abastecido, como funciona aqui, como funciona ali. Enfim, ele fez muitas perguntas. Por enquanto não tive tempo de enviar tudo, mas no geral, eles ficaram interessados. E para quem isso pode ser interessante lá? Isso pode ser interessante para muita gente. De modo geral, agora estamos passando por um desenvolvimento muito amplo do Ártico, da Rota Marítima do Norte, e lá será construída uma infraestrutura de transporte e energia. Parece que é assim que se chama agora. Ou seja, serão instaladas capacidades adicionais de geração de energia elétrica lá. Para construí-las é preciso transportá-las até lá. Esses provavelmente serão os principais clientes de transporte, os mais pesados num futuro próximo. Eles vão trazer isso pelo mar, pela Rota Marítima do Norte, e depois será preciso transportar para o interior do continente. É aí que os dirigíveis estão sendo considerados. Recursos minerais, todo mundo também sabe, há muitos tipos diferentes deles em Yakutia, e as pessoas têm interesse nisso. Levar equipamentos para lá e transportar os minerais de lá para cá, e provavelmente essas empresas de extração de recursos e algumas outras empresas específicas podem se tornar os principais clientes. Elas, de certa forma, já estão a favor. O desenvolvimento do projeto já começou. Além disso, a própria Yakutia, o que interessa para ela? São as pessoas naturalmente o fornecimento de correspondência, alimentos, combustível. No Wildberries e Ozon, por mais estranho que pareça, as pessoas lá também querem clicar em comprar e receber seus pedidos. Em Yakutsk, no geral, está tudo bem, e nas cidades vizinhas, nos polos urbanos, nas regiões, nos centros regionais, lá também está tudo certo. Mas, quanto mais longe dos centros regionais, mais complicado vai ficando. Em geral, se organizarmos tudo isso de forma integrada, que é justamente o que estamos fazendo agora, ou seja, há grandes projetos de transporte e energia e também necessidades locais, embora locais lá signifique algo maior do que muitos países do mundo. No geral, tudo isso se encaixa em um quadro harmonioso e está se encaixando. Assim, a própria Yakutia, a própria administração pode atuar como organizadora, como contratante. Grandes empresas com muito dinheiro, nós atuamos como contratados, executores. Em geral é assim que as coisas funcionam na Yakutia. Na verdade, agora que voltei para cá, aqui está acontecendo uma mudança e novamente estamos adiando um pouco os prazos do nosso trabalho conjunto. Mas lá havia grandes empresas que lidam justamente com produtos de primeira necessidade e assim por diante. Eles desenvolvem para nós um mapa do fluxo de cargas, quanto, de onde, quando e assim por diante. Ou seja, agora estamos adquirindo uma base para o cálculo técnico-econômico, se é possível ou não. Se for possível, então quanto, com quais cargas, em quais lotes. Ou seja, precisamos criar uma estratégia ou adaptar para algum equipamento, o que não é desejável. O ideal é desenvolver o equipamento diretamente para a tarefa naturalmente.
Sobre a Yakutia, acredito que os dirigíveis certamente voarão por lá. O que planejamos fazer? A principal questão é o que desenvolver a seguir: relacionamentos, formar projetos conjuntos, esperar, acreditar e ajudar os legisladores locais a criar uma base confortável e também não ficar para trás, acompanhar com nossos próprios desenvolvimentos, porque naturalmente todos têm prazos apertados. Embora aqui tudo seja bastante razoável, todos entendem perfeitamente que o dirigível não surgiu ontem. Essa tecnologia é complexa e a questão é abrangente. Sobre a segunda unidade de produção ou a ideia de que toda a produção está se mudando. Ninguém está se mudando para lugar nenhum. O escritório de projetos está aqui, nossa produção está aqui, naturalmente, porque é uma produção experimental e a produção experimental deve estar próxima ao escritório de projetos. Assim que o produto experimental estiver pronto, por exemplo, aí sim pode-se começar a pensar em localizar a montagem em qualquer outra região. E esse mesmo modelo funciona não só com as regiões do nosso país, mas também com outros países. O que vamos propor agora em Dubai é uma abordagem gradual. O aparelho é desenvolvido experimentalmente aqui e depois a montagem é localizada lá. É claro que no futuro, assim como acontece agora em nosso país, você começa a localizar alguns processos produtivos, mas não dá para simplesmente criar uma fábrica do zero que nunca viu nada parecido antes e esperar que ela já comece a produzir. Não é assim que funciona. Primeiro, o produto acabado é trazido, depois vem alguns kits, módulos grandes, são montados, depois tudo vai ficando cada vez mais detalhado e então pequenas peças começam a vir de diferentes lugares. Transformam-se em kits, transformam-se em produtos e depois começa a busca, peça por peça, de oportunidades para fabricá-las localmente, substituí-las por componentes locais e assim por diante. Portanto, o modelo é o mesmo para todos. Os africanos, estamos negociando com eles, não me lembro exatamente qual país, na verdade já cumpri meu papel nessas negociações, também dizem, vamos localizar a produção aqui, temos muito dinheiro, abrimos uma empresa local, investimos dinheiro nessa empresa. Quando vamos começar a produzir dirigíveis? Amigos, no momento certo, em breve, eles querem muito em breve, mas por enquanto não há tempo suficiente para tudo. Então, valeu a pena sair da Roscosmos para voltar ao controle dos burocratas? Pergunta. Mas quem saiu da Roscosmos? Eu, pessoalmente? Bem, eu saí. Voltar ao controle dos burocratas? Ora, todos nós, poxa, somos cidadãos do país, todos têm passaporte, existem as leis do país. O que tem a ver o controle dos burocratas? Talvez, claro, isso tenha sido dito no contexto de algum monólogo meu, mas agora simplesmente não entendo a que isso se refere. Talvez seja sobre as áreas de produção, sobre o fato de estarmos voltando para lá. Não há nenhum burocrata lá controlando tudo isso. Existem burocratas que, pelo contrário, ajudam para que tudo seja feito mais rápido. Eles mesmos estão interessados nisso. O trabalho deles é justamente esse, controlar. Bem, 2. Em que estágio estamos? Como está a gôndola? Já começaram a montar a gôndola ou ainda estão calculando as peças? Começaram a montar a gôndola, começaram a fabricar a parte do caixão. Essa é a parte inferior. Ela serve como piso, como tanque de lastro. Também é um elemento estrutural. Essa parte já começou a ser montada. O contorno superior da gôndola também começou a ser montado. As peças estão sendo cortadas, dobradas e, por enquanto, tudo isso está sendo reunido. Alguns elementos estão sendo rebitados, Fica claro que é preciso mudar os ângulos nas ferramentas, refazer as ferramentas, mas o processo começou. Por enquanto está um pouco lento, por causa dos ajustes e da grande quantidade de superfícies complexas. O metal é dobrado e nele já foram cortados a laser os furos para os rebites. Depois da dobra, esses furos podem não coincidir, então as ferramentas são ajustadas, os ângulos são levemente modificados para que tudo possa ser dobrado e rebitado corretamente. Por exemplo, alguns ângulos retos de 90 graus já foram resolvidos. Esses elementos estão normais, mas há outros ângulos de formas irregulares, enfim. Então, por enquanto, o processo está assim. Do ponto de vista do projetista, tudo foi feito, os tecnólogos de modo geral estão fazendo tudo. Conseguiram montar o avião para os testes de voo?
Não, o avião ainda não chegou aos testes de voo por uma série de razões. Ele já tem a carenagem, tem o estabilizador de cauda, tem os dispositivos de direção no estabilizador de cauda que movimentam os lemes, tem baterias, tem o computador de bordo, tem os motores principais, tem os servomecanismos, todo o sistema de fornecimento de energia ele está lá, o sistema VGS está lá, todos os reforços na parte dianteira e traseira também estão presentes. Pergunte o que está faltando? Tempo, na verdade, para montá-lo, por causa das mudanças e por causa de Dubai. É muito difícil, realmente, como eu já disse, não temos uma equipe que deveria estar no aeródromo. São engenheiros de voo que podem cuidar da preparação, montagem, manutenção, voos e do retorno. Essa equipe é formada por pessoas envolvidas no desenvolvimento que trabalham na produção. Estamos formando essa equipe e eu também vou junto com eles, liderando o grupo. Realizamos algumas montagens, ajustes, e assim não dá para ficar indo e voltando o tempo todo. Normalmente íamos 2 vezes por semana, mas agora, por causa da mudança, essas viagens praticamente pararam. E o Denis Filipov só recentemente terminou de fazer os pequenos controladores de voo. Acho que já contei isso, mas posso relembrar. Lá existe um grande computador central, depois dele vem o controlador de voo. Do controlador de voo sai uma ampla rede óptica para transmissão de informações. No final de cada ramificação óptica, há um receptor, que também é um controlador. Ele recebe o sinal óptico e converte esse sinal em elétrico. Depois, identifica para quem esse sinal é destinado, porque a ele estão conectados vários dispositivos. Por exemplo, podem ser conectados sensores de temperatura, pressão, entre outros. A ele também pode ser conectado o controlador de algum motor, por exemplo, até mesmo do motor principal, ou o controlador de um ventilador, sensores de pressão. Enfim, há uma porção de coisas conectadas. Ele identifica para quem é o sinal e o retransmite para o dispositivo de atuação. E foram exatamente esses dispositivos que nós criamos para o Nova 01, de forma improvisada, nós mesmos os desenvolvemos, mas com o aerolito, nós mesmos nos colocamos em uma armadilha, começamos a fabricar já o dispositivo final, que será usado também no Nova 2, e por causa disso, para o Nova 01, eu deveria ter mostrado. Da próxima vez, eu mostro como ele realmente é. Para o Nova 01, é uma placa multicamadas feita de várias placas compradas prontas, onde nós dessoldávamos algumas coisas, soldávamos outras, conectávamos, combinávamos e acabávamos com uma espécie de bolo de camadas, como se fosse de um cenário pós-apocalíptico. E tudo funcionava, mas aqui nós realmente criamos nossa própria arquitetura na placa, desenhamos tudo isso. E por causa disso, houve várias iterações na criação dessas placas e nossos engenheiros cometeram alguns erros e tem um monte de pequenos detalhes, como em um microchip. Não sei, abra qualquer um. Para quem não entende, é difícil. Enfim, é complicado. Eu errei com esse pequeno cubo e tinha que começar de novo. Enfim. Houve várias iterações, tanto da nossa parte quanto da parte da produção. Lá também nem sempre conseguiam fazer a placa de circuito impresso. Além disso, elas são de dupla face, complexas. Enfim, as placas já ficaram prontas. Soldamos tudo nelas e hoje nossos caras foram para Voskresensk tentar instalá-las, ligá-las, ver como funcionam. Essa é a primeira tarefa agora. É assim que armazenamos a Nova 01. A Nova 01 fica em um hangar com uma fonte de alimentação conectada a ela, a fonte de alimentação, com uma tomada inteligente, e a tomada inteligente está na tomada. Naturalmente, por exemplo, de manhã nós o ligamos pelo celular, a fonte de alimentação é ativada, o computador de bordo é ligado, ele verifica pelos sensores o que está acontecendo com ele, mantém a pressão no balonete com ar, mantém a forma, enfim, fica lá, de vez em quando faz um zumbido, sempre está conectado. Os programadores acessam o sistema e continuam aprimorando, testando, lançando vários sistemas. Às vezes ligam as câmeras de vídeo, verificam o tráfego, mudam alguma coisa. Enfim, por enquanto é um processo interminável. E o Aerolet fica ao lado dele. O ar do balonete naturalmente saiu pelas válvulas, a pressão caiu, as asas ficaram caídas, ele parece triste, tentando voar, com uma rede esticada sobre ele.
Enfim, a primeira tarefa é, com a ajuda dessas placas, naturalmente dar a ele a mesma capacidade, manter-se constantemente sob pressão e estar sempre conectado. Acho que, mesmo sem mim, vamos terminar isso nesta semana e na próxima os caras já vão começar a reviver o aparelho, ligar os motores, colocar todo o resto para funcionar. É improvável que ele voe antes da nossa chegada, mas prometem preparar esse presente para quando chegarmos. Com o aerolito, aconteceu algo bem divertido. No geral, Dmitry Sergeyevich Kmel, nos conselhos científico-técnicos, ele é o principal projetista desse tipo de aparelho, estava sempre debatendo, discutindo, defendendo seus pontos de vista. É uma discussão, digamos, científica, mas que se diferencia de uma discussão comum, sobre o fato de que o aerolito é um modelo viável que, em geral, dirigíveis híbridos são necessários e importantes, e em determinado momento, quando já uma parte considerável da equipe estava convencida de que isso precisava ser feito, mas o conselho científico-técnico ainda não havia sido realizado por uma série de razões. Porque existe um regulamento segundo o qual um produto como o Nova 2, por exemplo, era aprovado antes de ser lançado. Zubkevich preparou tudo isso. Como a forma era não convencional, havia algo experimental e assim por diante, Dmitry Sergeyevich não conseguiu passar por parte desse processo. E em determinado momento foi tomada uma decisão quase especulativa por mim. Era preciso fazê-lo no menor tempo possível. Bem, isso aconteceu mais ou menos no meio do verão e até setembro planejávamos lançá-lo, em 2 meses. Foi daí que surgiram esses prazos. Naturalmente, em 2 meses, desenvolvê-lo completamente do zero, produzir, montar e lançar, isso é impossível. Então, até o meio do verão. Se conseguirmos lançá-lo ainda este ano, eu diria que é um ritmo médio de desenvolvimento. Naturalmente, poderíamos ter feito isso um pouco mais rápido, mas levando em conta que realmente há muita coisa nova, não só os controladores, mas também a própria estrutura, o estabilizador de cauda, como eles são fixados. No Nova Zero, tudo é simples, do jeito clássico. Há uma carcaça, nela se coloca o estabilizador que é tensionado por 4 cabos. Por causa dessa tensão, ele fica firme. Aqui, a carcaça é fixa, aqui, ele é tensionado, pronto, está firme, mas lá existem esses cabos. Os cabos criam uma resistência aerodinâmica bastante significativa. Dmitry Sergeyevich Kmel recusava tudo isso, naturalmente. Afinal, o aparelho dele é dinâmico, além de ser veloz. E os estabilizadores dele são fixados em uma estrutura espacial. Essa estrutura espacial precisava ser compatibilizada com a carcaça. Foi claro e interessante. Muito nervosismo, estresse e talento foram tanto gastos quanto adquiridos e utilizados para montar tudo isso. Em resumo, mecanicamente ele está montado e pronto. Em termos de componentes, ele está montado e pronto, só falta dar vida e ligar. Faltavam apenas esses últimos neurônios. Os neurônios estão montados. Aliás, Uliana, pode trazer, está com Dima Orlov. São esses microchips quadrados. Vou mostrar pelo menos o que é isso. Esperamos que em breve ele voe. Na verdade, ele vai voar sim. Tem também o microlight. Alguns viram em fotos, em vídeos. Nós até gravamos um vídeo, mas ele não foi lançado também por vários motivos. Esse microlight está sendo desenvolvido por Sergei Svinin, um projetista experiente, colega de turma de Dmitry Sergeyevich Kmel, funcionário do Instituto de Aviação de Moscou. Nós conhecemos o Sergei ainda antes do lançamento, do projeto do dirigível, justamente durante a preparação para esse projeto, e vimos esse microlight dele. Então, ao formar a equipe e escolher a direção, conversamos com todos os especialistas em dirigíveis, e o microlight também é um tipo de tecnologia de dirigível. Mas, se existe o clássico, existe o híbrido, ou seja, existe um grau profundo de hibridização. É quando já não está claro, pelo menos para mim, por que colocar hélio ali quando é uma asa voadora. Coloquem ar e voem, para que descarregar aerostaticamente. Embora, claro, haja uma lógica em descarregar um pouco aerostaticamente, mas às vezes é necessário, às vezes não. Em alguns momentos precisa, em outros não. Enfim, são aparelhos totalmente experimentais. Além disso, são muito pequenos. O que eu queria dizer é o seguinte: é possível fazer voar qualquer coisa pequena, de qualquer forma e tamanho. A questão é a escalabilidade.
E por isso há confiança de que o aerolito vai voar. Ele vai voar. Se ele vai se comportar bem, isso depende do nosso talento de pilotagem. Muito provavelmente sim. Se comportar bem. Se conseguiremos entender com ele como ele vai se comportar e se precisamos ou não de um aparelho maior, para isso será necessário realizar um grande trabalho de pesquisa científica, coletar muitos dados, depois processá-los. Enfim, analisar a escalabilidade, fazer os cálculos, isso também conseguiremos fazer naturalmente. Então simplesmente estamos fazendo. Em breve estará pronto. Uliana trouxe o controle, Dima veio correndo verificar para onde ela o levou. Me dá aqui. Um microchip pequeno assim. Aqui há 2 portas ópticas, entrada e saída. Aqui são conectados todos os dispositivos atuadores. Aqui em cima ainda há pinos adicionais. Aqui são inseridas placas de 2º nível. Todas elas também já estão prontas. E este dispositivo foi feito de acordo com todos os padrões. Nós não voamos ainda. Esperamos por eles por muito tempo. O Dima Orlov, nosso desenvolvedor do sistema de controle, pelo que entendi, não tem nenhuma conexão com a noção de tempo. Quando o Dima diz amanhã, isso significa, na verdade, nunca. Quando ele diz hoje, isso quer dizer, provavelmente dentro do próximo mês. É sempre esse amanhã, 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 amanhã. Claro, é para isso que esses pequenos aparelhos são criados. Com eles é possível passar por todo o ciclo de desenvolvimento rapidamente, além de se ajustar e entender as particularidades de cada um. Ao planejar trabalhos maiores, tudo isso deve ser considerado. Então surge a pergunta: será necessário financiamento para cada etapa ou as receitas podem aparecer antes, tornando o financiamento desnecessário? Amigos, há uma chance de que em Dubai assinemos algum contrato de entrega postergada, ou seja, façamos a pré-venda de algum dirigível grande e sério e no âmbito do financiamento a pessoa o comprou. Com o adiantamento podemos começar algum desenvolvimento, depois acontecerá a próxima etapa. É bem provável que tudo isso cubra todas as nossas despesas fixas, escritórios e assim por diante. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade? Quão provável é? Muito provável. Não estamos criando um disco voador, estamos criando uma tecnologia que já existia. Todos os princípios físicos são compreendidos, não há nenhum obstáculo tecnológico para sua criação. É realmente um nicho vazio na tecnologia de aerostatos do século XXI. Temos uma equipe forte, somos capazes de demonstrar e provar isso, ou seja, não há absolutamente nenhum obstáculo para conseguirmos o primeiro pedido já literalmente em uma semana. É claro que existem nuances, imprevistos e outras questões. Mas se isso acontecer, o que vai acontecer depois com o crowdfunding, por enquanto só podemos especular. O que exatamente vai acontecer? Se for um cliente de outro país, qual mecanismo jurídico de interação vamos escolher com ele? Por exemplo, se você lê as notícias, agora não é possível transferir dinheiro diretamente de Dubai para cá. Isso está proibido, aparentemente por algum motivo. Mas tudo muda, então vamos ver como as coisas se desenrolam. Pessoalmente, acredito que será preciso financiamento em cada etapa. Estamos falando de um prazo de 3 a 5 anos, como mencionamos. Já passou um ano e percebi nesse tempo um grande interesse, especialmente de grandes clientes. Grandes. Mas não é uma compra comum, como estamos acostumados. Ir à loja, simplesmente pagar e levar o produto. Trata-se da criação de um certo grupo de trabalho, que durante um período bastante longo, de 6 meses, 1 ano, pode até desenvolver um projeto conjunto, formando não só o conceito do aparelho, mas também da própria arquitetura na qual esse aparelho será inserido, seja ela de monitoramento, de transporte e logística ou qualquer outra. Em geral, já iniciamos esses processos e eles estão em andamento. Portanto, em breve aparecerão recursos de terceiros, na forma de alguns clientes, pré-encomendas ou pagamento direto. Em breve, com certeza, eles aparecerão. Eles serão diluídos ao longo do tempo? Muito provavelmente também serão. Tudo isso é feito em etapas. Ninguém faz assim, pegou, comprou, a não ser escravos. Esperamos que não seja o caso. Vamos conseguir a tempo? Ou melhor,
Será necessário estender o financiamento por crowdfunding por todos os 5 anos? Espero que não, e estou certo de que o financiamento será mais sólido. Até mesmo o novo 2 nós vamos colocar no ar com vocês. Isso será um precedente muito superior ao que já temos voando, o novo 0.1, mas até ele já está voando e empresas sérias já estão vindo e dizendo: legal, incrível, vamos trabalhar juntos, temos bilhões parados sem render, a sua tecnologia é muito necessária. O próximo ano, muito provavelmente, será um ano de projetos, quando vamos trabalhar nesses projetos junto com os clientes. É bem possível que já comece algum tipo de, como chamamos, financiamento direcionado para determinados desenvolvimentos, para alguns produtos específicos, mas para alcançar a autossustentação total já no próximo ano não contamos com isso de forma alguma, a menos que aconteça um milagre. Isso está previsto para 2026, mas em 2027, 2028, a chance é muito grande. Claro que tudo já estará funcionando de forma autossustentável. E quanto à questão de se será necessário financiamento exatamente para esse mecanismo que está funcionando agora, vamos analisar. A Yakutia está encomendando dirigíveis porque o Estado não consegue construir aviões Il-114, Ladoga, MS-21 e assim por diante há 20 anos. Não só isso. Aviões, claro, são ótimos, mas a tecnologia dos dirigíveis é um tipo de equipamento um pouco diferente. É como carros de passeio. Existem jipes, caminhões de carga extrema, como os Belaz. Ao mesmo tempo, há também tratores, escavadeiras, algum tipo de maquinário de construção sobre rodas, né? Todos eles são diferentes. E o dirigível também é considerado uma tecnologia de aviação, embora eu a chamasse especificamente de tecnologia de aerostato, porque é algo um pouco diferente. Especialmente o dirigível equilibrado, não é um avião, não é um helicóptero, é afinal uma tecnologia de aerostato e ela tem outras características. E essas novas características abrem novas possibilidades e nichos. Os aviões também são necessários. Todos eles, o Il-114, o Ladoga, o Baikal e o MS-21, são tecnologias diferentes, ou seja, a tecnologia dos dirigíveis resolve exatamente aquelas tarefas que são necessárias para essa região remota. Por isso a Yakutia conta com eles. Eles não excluem os aviões, ainda precisam de aviões, eles usam aviões, mas os dirigíveis também são necessários. No futuro, devemos considerar a possibilidade de montagem automatizada de dirigíveis por robôs, ou todos os dirigíveis serão montados manualmente? Essa é, na verdade, a questão mais importante. É possível produzir um protótipo de várias maneiras, em alguns casos com trabalho manual, em outros com processos mecanizados, em outros ainda com robótica. Às vezes isso é feito por meio de terceirização, às vezes com recursos próprios, às vezes em conjunto, tanto em esforços quanto em materiais. Os protótipos surgem, mas a tarefa do nosso projeto é justamente organizar a produção em série desses produtos. E os clientes são interessantes, aqueles que precisam de alguns, ou pelo menos de uma dezena de dispositivos. Para uma centena, então, é realmente excelente. E é justamente junto com eles, com o financiamento direcionado, que as empresas serão formadas. Não é assim que se faz, sabe? Tipo, vocês planejam usar pessoas ou robôs. Existem, digamos, regras para organizar a produção, existe uma tarefa a ser cumprida, a tarefa tem prazos e preço. E você entende que dentro desses prazos e desse custo, por favor, trabalho manual, máquinas universais, não precisa inventar nada. Se forem produtos em série, de que tipo são? Enfim, naturalmente, para produção em massa e em grande escala, uma fábrica mecanizada, automatizada, robotizada. Isso é indispensável para qualquer empresa. Se for algum produto individual, então, claro, não dá para prescindir das pessoas, portanto, tudo depende da tarefa. Vivemos no século XXI e tudo isso precisa ser automatizado, mecanizado, robotizado, mas tudo tem limites razoáveis e, em alguns casos, o trabalho manual é insubstituível. Então, naturalmente, tudo será combinado. Quando vocês vão terminar de montar o modelo espacial da estrutura do novo 35? Para ele, tudo já está montado. Lá, os raios, no geral, são feitos de várias partes. Estes aqui foram montados, todos estão prontos. Os anéis nos quais esses raios são instalados são feitos de pequenos elementos.
Os pequenos elementos também estão montados. E nós, provavelmente, se não tivéssemos saído daquele escritório, já teríamos montado tudo. Já tínhamos feito alguns testes no corredor. Ela tem pouco mais de 6 metros de comprimento e lá conseguíamos encaixá-la, mas saímos de lá. Aqui, no começo, tínhamos verdadeiras pirâmides de caixas, coisas, móveis, equipamentos de informática. Tinha de tudo. O espaço até o teto estava completamente ocupado. Só agora conseguimos liberar o espaço. E ontem os rapazes começaram a montagem. Hoje já disseram, vamos, afastem isso, agora precisamos montar os móveis aqui. O que foi, quer que eu faça de modo que fique pronto até o ano novo? Eu mesmo estou curioso. Posso chamar o Vadim Vassilievich, se ele ainda não foi embora? Vai lá, dá uma olhada. Então, para a produção das carcaças, todo o equipamento já foi comprado ou ainda estamos esperando por algo? Todo o equipamento sério, especificamente as máquinas, já foi comprado. Mesas de corte, máquinas de solda, máquinas de costura, mas ainda falta um monte de pequenas coisas. Não é muito, cerca de 500 mil rublos no total, talvez um pouco mais. 600, tesourinhas, agulhas e outras coisas. Tem de tudo. É mais fácil perguntar para o Vladimir o que está faltando lá. Secadores especiais com os quais aquecem todos os materiais e assim por diante. Tudo isso ainda está na fase de sabemos onde comprar, mas não faz muito sentido comprar agora. Mas todo o equipamento principal e sério já está no depósito. Estamos esperando o espaço, na verdade. Bem, na verdade nem estamos esperando, porque a carcaça do dirigível Novo 2 está pronta, projetada, todos os cortes já foram feitos, até os menores elementos também. Ou seja, agora temos a produção de cascos representada por Vladimir Alexeyevich e colegas. Já desenvolvem processos tecnológicos, fazem cortes nas fitas e assim por diante. Vadim Vassilievich chegou. Volodya, conseguimos colocar também Vadim Vassilievich no quadro? Então, vamos. 2. Já desenvolvem processos tecnológicos. Há máquinas de solda que trabalham com correntes de alta frequência. Lá existem eletrodos. Então, Vadim Vassilievich... Boa tarde, desejo uma boa noite a todos. Amigos, fazia tempo que não víamos Vadim Vassilievich Zubkevich. Lembro, o principal projetista de toda a linha de aparelhos clássicos, Nova 2, Nova 8, Nova 01, são criações dele. Vadim Vassilievich estão perguntando sobre o modelo espacial do Nova 35. Bem, não é um modelo espacial, é uma maquete em escala. Simplesmente estamos trabalhando no esquema estrutural desse dirigível, queremos muito torná-lo muito leve e resistente. Ou seja, fizemos os primeiros esboços da estrutura, de como ela deve ser, fizemos seus cálculos, mas decidimos que seria muito mais visual se construíssemos uma maquete dele na escala de 1 para 20. Se o dirigível original tem as seguintes dimensões: comprimento de 120 metros e diâmetro máximo, diâmetro do meio de 24 metros e volume de aproximadamente 35 mil metros cúbicos, então na escala de 1 para 20 resulta em uma maquete de 6 metros de comprimento com diâmetro do meio de 1,20 m e o volume de todo esse corpo é de cerca de 4,5 metros cúbicos. Agora terminamos a fabricação de todos os seus stringers, digamos assim. Stringers e cavernas. E provavelmente em breve começaremos a montagem volumétrica dessa maquete. Ele se parece assim. Isso esclarece muita coisa para nós. Ao fabricar essa maquete, ao mesmo tempo estamos testando as tecnologias de montagem, embora haja uma diferença muito grande de tamanho, mas ainda assim é possível entender muita coisa. O que será conveniente, o que não será conveniente, como fazer. E, paralelamente, estamos pensando em como montar um dirigível tão grande. Ou seja, estamos pensando na tecnologia de montagem, porque, lembro a vocês, queremos fazer um dirigível que seja comercialmente bem sucedido e, portanto, ele deve ser suficientemente simples e relativamente barato de produzir para que possa competir com outras aeronaves. Stringers, vocês ouviram essa palavra? Talvez alguém não tenha entendido. São esses aqui, certo? Sim, são elementos longitudinais. Não haverá cavernas propriamente ditas. Teremos, digamos, vigas transversais. Vamos pegar isso e colocar mais perto para que possamos entender melhor. Teremos 12 dessas vigas longitudinais, elementos curvos, arqueados. Eles serão feitos de tubos plásticos, isso mesmo, mas cada stringer tem uma seção triangular. O contorno externo é formado por 2 tubos e a parte inferior, um só tubo que dá rigidez. Se os tubos originais, de acordo com nossos cálculos,
são tubos de fibra de carbono de 40 milímetros. No modelo eles são assim, bem fininhos de 2 milímetros. Mas mesmo assim, tudo isso parece bastante confiável, mesmo agora. Como isso se parece? Perguntaram sobre automação e robotização da produção e agora mencionaram o processo tecnológico. Bem, nós queremos fazer de modo que utilizemos ao máximo elementos padrão, tubos de fibra de carbono. Eles são produzidos em série por muitos fabricantes e custam relativamente barato. Todos os elementos de conexão que serão feitos serão moldes padrão de algum tipo. Isso também será de fibra de carbono e depois a montagem. Sim, a montagem é trabalhosa. O mais difícil neste modelo é justamente a montagem. Aqui também há muitos detalhes pequenos, eram necessários dedos muito finos para montar tudo isso, porque são todas peças pequenas, mas ainda assim a montagem será a parte mais trabalhosa. Agora estamos pensando em como simplificar um pouco a montagem. Fizemos o modelo e já entendemos, digamos assim, onde se gasta a maior parte do tempo e, consequentemente, vamos modificar um pouco a construção em relação ao modelo. Faremos alterações para simplificar justamente a montagem, as operações de montagem. Por enquanto, não vou revelar todos os segredos. Você diz, o modelo está pronto. Perguntam quando vamos vê-lo. Dubai vai nos atrasar um pouco, porque eu não queria que ele fosse montado sem a minha presença. Vamos passar 10 dias em Dubai, vocês já sabem disso. O Fyodor provavelmente já comentou com vocês. Ou seja, o pessoal que fica vai continuar, digamos, trabalhando nele, mas eu realmente gostaria de apresentar esse modelo quando voltarmos de Dubai. Ou seja, vamos voltar mais alguns dias para finalizar e no início de dezembro acho que já poderemos mostrar como tudo vai ficar. Meados de dezembro? Sim, meados. Para não enganar ninguém, vamos dizer meados de dezembro. Quando voltamos da feira? Nós, voamos dia 25 e chegamos na noite do dia 26, dia 27, de volta ao trabalho. Então, 3 dias antes do início de dezembro, acho que não vamos conseguir naturalmente. Claro, é isso. E eu fico assim, sentado, sorrindo, dizendo, eu não gostaria que fizessem sem mim. Eu estava falando do aeroplano. Eu não gostaria que eles voassem sem mim. Não, bem sim, porque quando está apenas em desenvolvimento, algo muito importante é a supervisão do autor. Ou seja, todos os nossos caras são ótimos, todos os executores são excelentes, mas mesmo assim, alguém precisa manter a ideia principal na cabeça, transmiti-la a todos e controlar para que, como se diz, todos trabalhem na direção certa, para que não haja nenhum excesso. E quando algo novo está sendo criado, problemas de falta de comunicação surgem o tempo todo. Ou seja, 2 pessoas estão ali falando sobre a mesma coisa e depois, no dia seguinte, você se surpreende ao perceber que cada uma entendeu de um jeito diferente. E aí é preciso juntar tudo de novo, explicar tudo de novo, responder perguntas, discutir, às vezes concordar quando te apresentam argumentos convincentes. Nós também não somos deuses. Não podemos prever tudo. Quando um especialista diz que afinal vai ser melhor de tal jeito, claro, podemos concordar. Ou seja, tudo isso acontece em meio a discussões. O ambiente aqui é muito criativo. A equipe é maravilhosa. Amigos, se tiverem perguntas para o Vadim Vassilievich, perguntem. Na verdade, sentimos um certo peso na consciência por mostrarmos os engenheiros para vocês tão raramente. Vadim Vassilievich, por que você não participa dos webinars? Convidem, que eu participo. Mas vocês não me chamaram porque eu estava muito atarefado. E quanto à correria, como está o Nova 2? Sobre o Nova 2, acabamos de sair disso, estávamos justamente discutindo a estrutura da gôndola do Nova 2, a versão não tripulada. Digamos assim, ela já está em um estágio avançado de prontidão, ou seja, as peças já estão em formato de esboço. Não estamos finalizando a documentação definitiva, mas a documentação de esboço já é suficiente para a produção. As peças estão sendo enviadas para a fabricação e já podemos começar aos poucos a montar essa gôndola. Ou seja, com a gôndola está tudo mais ou menos... Bem, não está tudo claro, mas digamos assim. Em que percentual de conclusão está? Bem, quanto à estrutura, acho que, especificamente em relação à estrutura de suporte, está em cerca de 80%. Sem contar os sistemas, a instalação de várias linhas elétricas, todo o resto, as tubulações de combustível, a instalação dos equipamentos, a própria estrutura de suporte está, na minha opinião, 80% pronta.
Agora ainda estamos aguardando o cálculo do engenheiro estrutural, que nos dará as cargas finais nos pontos de junção da gôndola com a armação do envelope. Elas também já estão todas projetadas em linhas gerais, mas para definir as espessuras finais, escolher o material de que serão feitas, precisamos ter todas as cargas finais. Ou seja, passamos por várias iterações de cálculo de cargas, ajustamos o modelo, analisamos, fizemos alterações na estrutura para garantir uma transmissão de carga mais ou menos uniforme da gôndola para uma armação que se conecta ao envelope, ou seja, como transferimos as cargas da gôndola para o envelope em todos os nossos casos de cálculo e nós mesmos fabricamos a estrutura. Esses nós ainda vamos projetar e fabricar. Sobre o sistema de combustível, acabamos de discutir como vamos fazer. Quanto à instalação do motor, está sendo finalizada a emissão de todos os desenhos da unidade de força com transmissão mecânica, com a transferência do torque do motor através de eixos de transmissão para duas hélices em anel. Nós pretendemos... estão chegando perguntas? Sim, vou olhar agora e falar ao mesmo tempo. Isso não é... Sim, não é uma pergunta, não é para mim. Certo. E temos duas versões do projeto da hélice em anel. E agora também estamos construindo um pequeno banco de teste. Queremos realizar testes comparativos. Muitos já sabem. Sim, estão cientes. Sim, claro, nós já publicamos tudo isso. Entendi. Já testamos um dos anéis. Bem, ainda não testamos sob carga total. Agora, quando terminarmos de montar o stand, poderemos realizar testes comparativos, tanto de um anel quanto do outro. E então entenderemos quem venceu essa corrida. Em quem você está apostando? Sem citar nomes, estou apostando na Alexei agora. Afinal, os testes preliminares mostraram que ela é melhor. Em geral, a juventude. Porque a juventude usa métodos modernos de projeto e, infelizmente, a experiência. E quando você vê toda a imagem do fluxo de forma clara e pode fazer ajustes imediatamente, como se diz, a experiência, infelizmente, fica para trás diante disso. O caminho é dos jovens, o que posso dizer? O caminho é dos jovens. Bom, tudo bem, para onde isso vai? Bem, a experiência também é necessária. Então, simbiose. Vamos construir uma simbiose para que haja ambos. E é assim que está acontecendo conosco. O que você acha? A estrutura da empenagem também já está praticamente concluída. Agora estão sendo feitos os últimos ajustes e ficou uma estrutura bastante leve e, espero, tecnológica, com reforço no nariz. Ainda há questões com o nó de atracação inferior. Ele também ainda não foi desenvolvido. Para explicar, de acordo com as normas para dirigíveis, tanto internacionais quanto nacionais, que infelizmente ainda não foram adotadas, porque antes eram aceitas pelo MAC, mas o MAC não existe mais, e a Rosaviatsia não as adotou, mas nós também estamos trabalhando nisso. Todos os nós de atracação devem ser projetados para uma velocidade de atracação de 1,5 metro por segundo, e 1,5 metro por segundo, mesmo para o dirigível Nova 2, que levando em conta a massa do ar e do gás dentro do casco, além da massa associada ao próprio casco, significa que é preciso dissipar a inércia de cerca de 2,5 toneladas. E aí no curso do amortecedor temos cerca de 200 milímetros. O esforço máximo é de 2,6 toneladas. Ou seja, o nó acaba sendo bastante carregado, mas gostaríamos que ele fosse leve e não prejudicasse muito a aerodinâmica do aparelho, que não se projetasse muito além do contorno da gôndola. Uma solução aproximada já foi encontrada para como tudo isso será feito, mas ainda resta, como se diz, detalhar, ou seja, finalmente trazer essa construção para um estado em que seja possível pegar essas peças e fabricá-las. É isso. Mais alguma pergunta? Desculpe, Fyodor, interrompi. Estava no contexto. Queria perguntar para que você contasse aos espectadores de modo geral. Como estão as coisas? Como está o clima? Como vocês estão antes de Dubai? No geral, antes de Dubai, o clima é de combate. Vamos tentar buscar parceiros. Tenho muita esperança de que lá não estarão apenas fabricantes de aeronaves e operadores. Vamos tentar iniciar conversas. Não sei como eles vão reagir a esse novo tipo de tecnologia. Vamos falar sobre as vantagens do dirigível, por que eles são tão importantes, por que são necessários, quais nichos eles podem ocupar, que benefícios podem trazer para as empresas que irão operá-los. Esperamos fazer novos contatos interessantes, alcançar entendimento mútuo. Vamos ao show aéreo com a esperança de encontrar lá parceiros para o desenvolvimento futuro dessa tecnologia, dessa técnica.
Eu também gostaria de dizer que agora estamos vivendo um momento único, quando o desenvolvimento das tecnologias modernas e do controle automático e dos métodos de cálculo e da ciência dos materiais está chegando a um ponto em que há um momento muito favorável para o renascimento de tudo isso, porque de certa forma agora vemos que muitos e muitos fatores que se manifestaram na tecnologia em geral estão convergindo. Utilizando todos esses fatores, é possível criar um aparelho que externamente parecerá exatamente o mesmo, mas em termos de conteúdo e funções será uma tecnologia fundamentalmente nova. Eles serão mais leves, mais confiáveis, mais rápidos e mais econômicos. É sobre isso que eu sempre falo. Então tudo acontece na hora certa? Não, é só que agora muitas coisas realmente chegaram, tanto em termos de materiais quanto em tudo mais, e na compreensão de como isso deve ser, e em muitos outros aspectos, inclusive na modelagem matemática, ao ponto em que é possível criar esses aparelhos em um nível completamente novo. Não são aqueles dirigíveis Zeppelin do passado que voavam, mas que, em muitos aspectos, digamos assim, não eram totalmente seguros. Agora, esses serão aparelhos de uma classe totalmente diferente. Sim, mas mesmo assim, eles eram bons. Eles eram bons. Isso é realmente um milagre. Veja só, pessoas que tinham apenas aritmômetros e réguas de cálculo em mãos criavam essas construções. Só resta tirar o chapéu e aplaudir. Ou seja, os engenheiros eram de altíssimo nível. Com o método temporal, fazer tudo isso é muito mais fácil, mas ainda precisamos mostrar que sabemos usar tudo isso, que conseguiremos criar construções não piores, mas melhores do que as que foram feitas antes. Eu realmente não vejo nenhum obstáculo. Eu também não vejo, mas é preciso mostrar isso, para que todos se convençam de que é realmente assim. Amigos, na verdade, durante este projeto, vivenciamos várias fases emocionais. Desde o entusiasmo romântico pela tecnologia dos dirigíveis e suas possibilidades, o fato de que você pode permanecer no ar por dias em equilíbrio, com grandes áreas, com pessoas voando para algum lugar, turismo, tudo muito bonito, uma verdadeira aventura romântica, até o mergulho na parte operacional. Por que tudo é tão lento? Por que temos que refazer o mesmo componente 5 vezes? Por que faltam alguns suprimentos? Poxa, será que vai ser mesmo possível construir isso? E então, até chegar a um tipo de reverência silenciosa diante da percepção de que, como acabou de dizer Vadim Vassilievich, realmente tudo se encaixou de tal forma que justamente agora existem todas as possibilidades reais de construir esses grandes e sérios aparelhos de uma nova qualidade. E nós fazemos isso todos juntos e simplesmente em silêncio. Você segue em frente e continua fazendo. Tudo para que isso funcione e continue girando. Então, muito obrigado a vocês também, imensamente. Sem vocês, nada teria acontecido e nada estaria acontecendo. Portanto, estamos juntos com vocês criando o futuro da aeronáutica, e isso é muito valioso. Olha, tem perguntas? O quê? Eu não vejo. Quanto tempo, no máximo, um aparelho pode ficar parado em um lugar, fornecendo sinal de telefonia móvel? Isso depende das condições do vento exatamente nesse local. Além disso, em diferentes épocas do ano, isso varia. Normalmente, no verão, os ventos são mais fracos do que no inverno. Mas, para ser sincero, ficar parado em um só lugar não é exatamente uma tarefa para um dirigível. Isso é mais para um balão cativo, que é mantido no lugar por um cabo. É preciso gastar energia. Mas patrulhar, por exemplo, sobre algum território por 1 ou 2 dias? Um dia pode até 2. Por exemplo, a Nova 35, ela já pode provavelmente patrulhar por até 1 semana. Ou seja, é um aparelho grande. E fornecer sinal de telefonia móvel ali, essa não é sua função principal, mas, digamos, uma função secundária, adicional, relacionada. Enfim, o dirigível é grande, ele pode ser uma fonte de um pacote de possibilidades de infraestrutura, comunicação, internet e outras coisas, simplesmente passando por perto. Entendo, as pessoas vão perguntar anonimamente, de onde virá a internet? Para isso, existem os satélites. Sim, atualmente temos o escritório russo 1440, que está trabalhando no lançamento do nosso agrupamento nacional. Eles vão conseguir, tem gente muito competente trabalhando lá. Isso é uma coisa. E outra, não se esqueçam, existem também plataformas atmosféricas controladas. Aliás, o Gennady acabou de chegar do aeródromo, ele vai contar agora como estão as coisas por lá. Em geral, por semanas ou até meses.
No futuro, os dirigíveis poderão realizar seus diversos trabalhos sem pousar, e durante a execução, ou seja, ele é tão grande que se colocarmos lá mais uma antena adicional que distribua a audição a algum módulo, ele nem vai perceber. Boa noite a todos. Existe atualmente a possibilidade de projetar e construir dirigíveis para combate a incêndios? Em princípio, um dirigível pode transportar alguma carga útil e, se for necessário, transportar tanques de combate a incêndio. Bem, é preciso entender que, afinal, o dirigível não é uma aeronave tão rápida, ou seja, sua velocidade é de 150 km por hora. Se, digamos, ele puder operar em distâncias curtas a partir do incêndio, então por que não? Aqui estão perguntando especificamente sobre a possibilidade. Existe a possibilidade de construir? Eu digo que o dirigível é um meio universal, que pode transportar carga útil. Nós temos a possibilidade de construir. Claro, nós temos todas as possibilidades. Então, resumindo, existe a possibilidade de construir, mas é necessário um pedido específico. A tecnologia pode ser variada, pode ser tanto para combate direto ao fogo quanto auxiliar, para transporte de pessoas e equipamentos. Existem muitos cenários diferentes. Talvez os próprios bombeiros e o Ministério de Situações de Emergência conheçam ainda mais opções. Se houver um cliente especialista com requisitos claros, nosso escritório de projetos facilmente irá adaptar esse pedido e projetar o dirigível. E quanto a construir, nós construiremos. Uliana, há mais perguntas? Então, amigos, vocês não têm mais perguntas. Muito provavelmente têm. Elas estão em algum lugar no YouTube, no Rutube. Você pegou de algum lugar? Olhou em todos os lugares. Bombeiros, não Pozarnik. Bombeiros, Pozarnik são aqueles que perderam tudo no fogo? Sim. Bem, me desculpe, por favor. Então, Vadim Vassilievich, você quer dizer alguma coisa? Bem, quero. O que devo dizer? Diga, não quero trabalhar. Bem, eu sempre quero trabalhar. E o que mais posso dizer? Pessoal, nós estamos trabalhando, nos esforçando e esperamos. Não vamos decepcionar vocês. Em breve vocês verão os resultados do nosso trabalho. Vamos tentar compartilhar mais. Estamos realizando muitos testes e experimentos intermediários para, como se diz, não errar no aparelho principal. Vamos tentar publicar os resultados das nossas pesquisas intermediárias para que vocês entendam no que estamos trabalhando e o quão longo é o caminho para criar uma tecnologia confiável. As molas já foram testadas? O modelo pequeno? Não, ela só foi montada provavelmente e agora, em breve. E por que vocês não mostraram o processo de rebitagem? Essa pergunta é para mim, não para o Vadim Vassilievich. É uma operação tão rotineira que eu acho que... Isso é rotina para os especialistas que projetaram, cortaram a laser, dobraram na máquina CNC, depois montaram com rebites, depois fixaram tudo com rebites. Para eles tudo isso é rotineiro, natural. Além disso, isso é apenas um modelo da mola, ou seja, nem está completo. Nós só fizemos o caixão central. Queremos apenas testar algumas funções, porque nem tudo pode ser obtido por meio de cálculos, e vamos submetê-lo a cargas para ver, digamos, quais elementos vão falhar primeiro, para comparar com nossos cálculos. Ele serve mais para a verificação do nosso modelo de cálculo. E talvez a gente entenda algo e faça alterações na construção com base no modelo da mola. E tem muita coisa. Os estandes agora vão ser remontados novamente. Iniciamos o trabalho de montagem, de construção dos estandes. Começamos a fazer o de 48 volts. Por causa da mudança, tudo ficou parado. Montar, desmontar, enfim, ficou em pausa. Agora vamos retomar isso. Vamos mostrar. Aliás, o Volodya preparou isso, e também preparou um filme, sobre a instalação de vácuo de Artyomov, que simula a estratosfera para testar motores estratosféricos, sondas estratosféricas e controladores que também estamos desenvolvendo. Todos eles também precisam ser testados e essa câmara faz tudo: frio, calor, pressão aumentada e reduzida. Pode até simular o espaço. Não, o filme ainda não foi feito. Por quê? Por causa da mudança. Enfim, está sendo preparado um vídeo incrível, não sei, deve ter uns 15 minutos, sobre a montagem de toda a instalação, com comentários do que ela é composta e assim por diante. Tudo já foi filmado, agora está em edição, pelo que entendi. Na laboratório do Artyom, que também está de mudança naturalmente, foi montada essa grande instalação. Não vou mandar fotos, vamos esperar até que o Volodya envie o grande filme. Enfim, Denis Filipov, claro, correu imediatamente, assim que conseguiram criar o vácuo espacial lá, correu para acender uma bola de plasma lá dentro. Parece que ele conseguiu acender. O Vladimir aparentemente até filmou tudo isso,
vai estar em algum lugar no final do vídeo, depois da montagem. A câmera está funcionando, os geradores que criam o plasma estão funcionando. Vamos testar motores estratosféricos de nossa própria fabricação e desenvolvimento. Com o laboratório também está tudo avançando. Os vídeos não estão sendo gravados nem editados por causa das mudanças de local. Esperamos que essa turbulência acabe em breve. Então, aqui estão surgindo mais perguntas sobre comunicação. Em que altitude o aparelho deve ser colocado para garantir comunicação e monitoramento? Amigos, vocês podem simplesmente olhar o parâmetro de visibilidade direta por rádio. A visibilidade direta por rádio é, se não me engano, 108 ou 107 vezes a raiz quadrada da altura em quilómetros. Ou seja, se a altura for de 1 km acima da superfície da Terra, a visibilidade direta é de 108 ou 107 km. Se a altura for de 4 km acima da superfície da Terra, é o dobro, então dá 200, aí resulta em 16. Essa é a fórmula simples. Mas todos devem entender que existe uma faixa em que, digamos, a visibilidade direta é muito paralela ao horizonte. E ali, devido às irregularidades do terreno, surgem zonas, por causa do relevo, sim, então é preciso subir mais alto. É essa a fórmula que se obtém. Se for distribuir o sinal, é melhor subir mais alto e mais alto. Ou seja, se a questão for sobre o alcance da visibilidade por rádio, está claro, 1 km para 100 km, esse é o raio, então o diâmetro é 200 km. A partir de uma altura de 1 km, já é possível cobrir essa área. A estratosfera fica a 20 km, então dá para calcular. Mas aqui, Dmitry, isso dá a raiz de 16, que é 4 vezes 108, resulta em uma visibilidade direta de cerca de 420, esse é o raio. E um pouco acima disso, sim, 500 e o diâmetro, 1000. Então é possível cobrir com um balão estratosférico a partir de uma altura de 20 km. Olá! E quanto ao compressor de hélio? O compressor de hélio do Denis Filipov está pronto. Sobre a produtividade, ainda é possível instalar algumas turbinas adicionais. Por enquanto, esse compressor de hélio não é obrigatório para o nosso trabalho. Foi deixado de lado por enquanto. O Denis tem um monte de tarefas. Quando ele voltar a mexer com isso, Vladimir, por favor, grave um vídeo sobre o compressor de hélio. Deixe o Denis explicar o que é isso e quanto tempo ele vai levar para bombear o Nova 2 usando esse compressor. E também explicar como ele funciona e qual é a diferença entre um compressor de ar e um compressor de hélio. E além disso, olha só, o Shamil também está escrevendo. Arslanov Shamil, nosso jovem talento, muito obrigado a ele por estar conosco. As peças para o modelo do aeroplano, que vamos levar para Dubai, ainda estão sendo impressas. Hoje à noite ele ainda vai pintá-las para que amanhã de manhã possamos colocá-las nas malas e partir, vocês vão ver lá. Enfim, o modelo é um aeroplano com o mesmo conjunto de cauda. Com 4 parafusos nos anéis e a gôndola, está quase tudo pronto. Só falta imprimir as gôndolas dianteiras. Não chegaram mais perguntas? Foi um prazer conversar com vocês. Aguardem a transmissão ao vivo de Dubai. Vamos sair com Vadim Vassilievich direto da conferência. Se houver conexão, estaremos... Bem, com certeza haverá conexão. Fiquem de olho nos chats. Vamos gravar vídeos e stories. Não vamos apenas filmar quem vier até nós. Também vamos visitar outros stands por conta própria. Vamos dar uma olhada na Boeing e na SpaceX se encontrarmos. Com certeza vamos conversar com a Roscosmos e perguntar, então, como vamos transportar o foguete lançador para Vostochny. Em resumo, aguardem só um pouco mais.